Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, até aproveito a presença do presidente Arthur Lira em plenário para elogiar, presidente Arthur, a sua posição ontem, quando da abertura dos trabalhos aqui do Congresso Nacional. Posicionamento firme e claro, defendendo o que preceitua a nossa Constituição, no seu artigo 49, que delega e responsabiliza o Congresso Nacional por defender suas atribuições. Isso tudo se dá num momento extremamente complicado do Brasil, em que no meu estado, no estado do Paraná e agora como presidente também da Frente Parlamentar da Agropecuária, nós estamos vivendo um momento de muita tensão, de muita insegurança e problemas muito sérios em relação ao direito de propriedade. Cidade de Guaíra, na fronteira com o Paraguai, região oeste do estado do Paraná, assim como Terra Roxa e alguns outros municípios, tanto do Paraná quanto do Mato Grosso do Sul, tem enfrentado uma invasão de paraguaios autodeclarados indígenas nos escritórios da FUNAI, que estão naquela região, e através disso se vem no direito de invadir propriedades de pessoas que estão lá e famílias que estão lá há décadas, há dezenas de anos, e que sem dúvida alguma têm o direito a essa terra. Esses que estão invadindo a área central de Guaíra, o comércio da cidade e, obviamente, as propriedades rurais, estão se embasando em algo que estão completamente equivocados. Nós apresentamos um projeto de lei aqui no Congresso Nacional, 490, ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados, foi aprovado pelo Senado da República, foi vetado pelo presidente da República, nós derrubamos o veto com uma margem gigantesca, a soma de ambas as casas, 380 e tantos votos, e esse projeto de lei foi promulgado pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e é lei, está vigente, existe e vale e tem que ser respeitado. Uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria nos votos dos ministros do STF, a tese do ministro Dias Toffoli, que só permite a demarcação com indenização prévia e justa de terranuas e benfeitorias. O próprio STF decidiu isso. Infelizmente, o ministro Edson Fachin assumiu interinamente a presidência do STF por alguns dias, na ausência do presidente Barroso, e numa decisão monocrática e, ao meu ver, completamente equivocada, deu uma canetada sustando todas as liminares que impediam as demarcações equivocadas na região oeste do estado do Paraná. A reação foi imediata. Invasões de propriedades, violência contra colonos, contra proprietários, inclusive ontem mais um caso de cárcere privado, tortura, sequestro contra um produtor rural. Essa vinda de paraguaios, e aí dito pelo próprio cacique da região, a responsabilidade de paraguaios fazendo essa violência, exercendo essa violência lá na região oeste, é algo que o governo federal não tem a mínima condição de aceitar ou de concordar. Cabe, infelizmente, ao governo federal a responsabilidade de proteger essas áreas, a responsabilidade de garantir o direito de propriedade e cumprir o que preceitua o artigo 5º da nossa Constituição. Além disso, foi acionado o Conselho Nacional de Justiça na Comissão de Conflitos Agrários para fazer com que a Força Nacional dê escolta a quem? Aos ditos indígenas paraguaios que estão invadindo as áreas na região oeste. Aquilo é barril de pólvora, é um problema seríssimo, tem que ser enfrentado, tem que ser encarado esse problema de frente para que a gente consiga resolver. Nós estamos vivendo um momento extremamente complicado, num ano que começa já com números péssimos do agro, uma quebra de safra sem precedentes, o próprio estado do Mato Grosso com uma previsão ruim de safra, o estado do Paraná com uma previsão ruim de safra, e ao mesmo tempo que nós estamos precisando do auxílio, do apoio e da seriedade do governo em relação aos produtores rurais do Brasil, nós estamos vendo uma discussão em pleno 2024 sobre direito de propriedade, quando a gente deveria estar discutindo meios e maneiras de manter a competitividade do agro brasileiro. Aí muita gente vê o que está acontecendo na Europa. Tem que dar sorte aqui, ó. Mais de 22 países com protestos de produtores rurais reclamando das condições das suas produções e principalmente das ações governamentais, seja da União Europeia,
seja do Parlamento Europeu, seja dos seus governos locais. E vocês sabem o motivo dessas reclamações? Eles estão reclamando as ações governamentais que prejudicam a renda e a competitividade do agro europeu. A falta de reciprocidade na importação de países terceiros. Nós, que colocamos mais de 80% do suco de laranja na Europa, mais de 30% da proteína animal na Europa, mais de 18% do que exportamos do agro vai para a União Europeia. É isso que os produtores rurais europeus estão criticando. As críticas aos acordos comerciais, a exemplo do acordo do Mercosul, que é defendido pelo governo e também prejudicial para o nosso agro nacional. As boas práticas agrícolas do meio ambiente, e aí eu peço atenção, porque é algo surreal. Os produtores europeus, deputado, estão reclamando porque a União Europeia diz que eles têm que preservar, aliás, manter em pousio, sem recompor, sem preservar ou sem criar novas áreas, 4% das áreas agrícolas. 4% das áreas agrícolas da União Europeia. Isso suscitou todo o protesto dos produtores europeus. Aqui, nós chegamos no bioma amazônico a obrigatoriedade de manter 80%. Manter não, recompor, área de reserva e preservação permanente. No mínimo 20% que nós somos obrigados a manter. O produtor europeu está nas ruas reclamando de 4%. Ainda tem gente do governo que sai o mundo com orgulho, dizendo que nós temos que aumentar isso, que a responsabilidade nossa da preservação ambiental cabe nas costas dos produtores rurais do Brasil e que se comprometem a aumentar esse índice contrariamente ao que define pela lei. O que a gente vê na União Europeia é a necessidade da preservação de 4%, aliás, do manejo vazio, ou seja, o pousio de 4% de áreas agrícolas ou de florestas. Nós temos que manter no mínimo 20% aqui. E se fosse aqui? O que estaria acontecendo? Ao mesmo tempo, nós conseguimos representar 1/3 do PIB, 34% dos empregos, 52% das exportações. E diferente da Europa, além desses fatos apresentados, nós ainda temos ataques ao direito de propriedade, em pleno 2024. Sejam indígenas, seja MST ou seja o próprio Carnaval Vermelho anunciado para esses próximos dias. Eu quero elogiar a fala do presidente Pacheco ontem sobre a responsabilidade do Congresso Nacional e as atribuições do Congresso Nacional, assim como a fala do presidente Lira nesse mesmo sentido, deixando muito claro que a decisão desse governo em legislar com o STF, governar com o Judiciário e não com o Poder Legislativo, é a maior falta de respeito a essa casa que nós podemos falar na República Moderna. Sem respeitar a legislação, o que nós servimos aqui? Existe lei vigente, existe Constituição que nos dá as atribuições e que tem que ser cumprida. Para fechar o Congresso Nacional, não precisa nem de cabo, nem de soldado. Infelizmente, essas atitudes já estão tirando todas as atribuições dos parlamentares brasileiros.